Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa manhã, Senhor. Te louvamos por mais uma vez estarmos aqui no teu altar, para receber o alimento desta manhã, Pai. E sabemos que esse alimento, Pai, vai nos fortalecer. Esse alimento, Pai, vai nos forjar, vai nos confrontar. Mas o Pai que ama, Pai, Ele confronta. O Pai que ama, Pai, Ele corrige. E que nós possamos, Pai, se despedir de todo orgulho. Como assim, Pai? Assim o pastor começou aqui ministrando e começaram essa peça, Senhor, a ensaiar. Pai, porque o orgulho, Pai, procede à queda, Pai. Que nós possamos ser humildes de coração, aceitar a correção, Pai, através dos teus servos, aceitar a correção através daquilo que o Senhor tem usado para falar conosco, Pai, para que possamos avançar, Pai, e conquistar para Ti, para que possamos ser, Pai, totalmente livres de todas as amarras do inimigo, Pai, que muitas vezes nos prende em pensamentos, Pai, que não provém de Ti, Senhor. Pai, que nós possamos caminhar livres, olhando para as Tuas promessas, porque fiel é o que prometeu e Ele cumprirá todas elas, Pai, todas. Nenhuma delas se perderão, porque o Senhor não perde guerra, Pai. E ainda que sejamos muitas vezes, Pai, infiéis, muitas vezes desobedientes, a Tua palavra não volta atrás. O Senhor não perde guerra, Pai. O Senhor não perde guerra. Então que a Tua palavra, que o Teu poder se manifeste aqui neste altar, e que possamos ser alinhados pelo Teu Espírito Santo nesta manhã. Usa o Teu servo, Pai. Usa o pastor Jesus, que não seja, Pai, a boca dele, mas a sua boca a falar. Que não seja os olhos dele a olhar neste lugar, mas os teus olhos. Que não seja, Pai, querido, as mãos dele a tocar em qualquer instrumento, microfone, qualquer coisa que ele for usar para ministrar, mas seja as tuas mãos, Senhor. E que flua dele, Pai, rios de águas vivas, que vem do teu altar sobre esta nave, e dessa nave, Pai, seja para toda a igreja, Pai. E que possamos ser impactados e sairmos daqui nessa manhã, Pai, de maneira diferente como entramos, porque a cada vez que entramos no Santos dos Santos, algo o Senhor tira de nós. Tudo que é da humanidade, o Senhor coloca aquilo que é do céu. Então que nessa manhã recebemos mais um pouquinho daquilo que é do céu, porque se o Senhor for nos alinhar totalmente, Pai, nós morreremos, porque a Tua glória, Pai, a Tua glória, Pai, é algo sobrenatural, Pai. Mas que possamos nessa manhã, mais uma manhã, sermos tocados e moldados através da Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, e peço agora para que todo pensamento nesta manhã, de cada um de nós, cada pensamento, Pai, cada sentimento, Pai, seja cativo agora ao Teu trono, Pai. E toda preocupação com as coisas desta terra cesse em nome de Jesus, para que nós possamos, Pai, ficar ligados em Ti, ligado naquilo que o Senhor tem como propósito, como escape, como direcionamento para esta semana, Pai. Que nós possamos estar aqui livres, Pai, totalmente, Pai, cheios, Pai, de vontade, de sede, de aprender mais de Ti, Senhor. Pai, marca os nossos corações com essa sede, Pai, com esse desejo, Pai, de aprender mais de Ti. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti. Toma, Pai, a direção deste culto, Pai, até o último amém deste lugar. Este lugar é Teu, Pai. Faça da maneira como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Que as palmas louvem ao Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém. Podem se sentar. Como é bom quando a gente recebe de Deus a confirmação do que Ele mesmo já havia dito para a gente. Eu falo isso porque durante essa semana, quando eu estava preparando a ministração do culto de hoje, a palavra de hoje, e é tão gratificante, tão intenso, quando a gente começa a folhear a Bíblia, buscar ensinamento, buscar o que Deus tem para falar conosco.
Durante essa semana, quando eu estava escrevendo e buscando a leitura, o Espírito Santo já ia falando, ia movendo comigo. Eu ficava toda hora me arrepiando, sentindo a presença de Deus. E hoje, quando o pastor Evandro fez a abertura do culto, o Espírito testificou tudo que haveria de ser pregado aqui hoje. Glória a Deus. A respeito de que nós carregamos a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ele não está em um lugar físico, parado lá. Ele está conosco, aonde nós formos, aonde nós estivermos, a presença de Deus está conosco. E é isso que nós vamos falar hoje. Um lugar de encontro, Aleluia. propiciatório. Muitos não conseguem entender ou não lembram de alguma ministração ou não ouviram ainda o que é o propiciatório. Nós estamos falando da tampa da Arca da Aliança. Essa tampa de ouro, essa tampa de ouro sobre a arca, não é simplesmente uma tampa de ouro. Aleluia. É o próprio Cristo. Não é só uma tampa de ouro sobre uma caixa. É a presença de Deus, o próprio Cristo, que está aqui, ó, entre esses dois anjos. É o que nós vamos falar hoje. Aleluia. A gente vai usar o texto onde Deus, lá no deserto, quando Deus disse que para fazer o tabernáculo, construir a tenda, que Deus queria estar junto do povo. Deus não queria estar longe, Deus queria estar perto do povo. E Deus pediu que fosse feito um lugar físico para isso, que era o tabernáculo. Em Êxodo, capítulo 25, do verso 17 até o 22. Faça uma tampa de ouro com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e um segundo em outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente, um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas do testemunho que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Deus estava falando com Moisés, estava delegando essa ordem para Moisés, para confeccionar essa peça. No verso 22, ele faz uma promessa: ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas.
Deus estabeleceu ali um local para ele ter os encontros dele com Moisés, para conversar com Moisés, passar orientações para Moisés. E naquela época, a presença de Deus estava nesse lugar. Era um local físico. Não era como hoje, a presença, nós carregamos a presença de Deus para onde nós estamos e vamos. O povo tinha temor, tinha receio, se preocupava com o pecado. Lugar santíssimo do tabernáculo, acima da Arca da Aliança, era um espaço sagrado, restrito e cercado para rituais. Quando nós falamos desse propiciatório, que é a tampa, lá no hebraico, tem uma palavra chamada caporete. Significa literalmente a cobertura ou lugar de expiação. Dentro da arca, além da vara de Arão, o vaso, também tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Porém, a lei não era o problema. A lei era santa. Foi Deus que criou a lei para direcionar o povo, nos direcionar. A lei é santa. O problema é o homem, a humanidade, o coração do homem, que não consegue seguir os mandamentos, não consegue seguir as leis de Deus. Esse era o problema. Mas o propiciatório cobria a lei. Quando nós falamos que o próprio propiciatório, a própria tampa, é Cristo, porque Ele cobre a lei, Ele nos cobre. Paulo dizia que o próprio Cristo era a tampa da arca. Lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 11 até o 12. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Jesus, ele não rasgou as leis, não ignorou as leis, Ele cravou as leis no nosso coração. Ele colocou o sentimento das leis dentro do coração nosso. Aonde nós formos, aonde nós andarmos, nós sabemos que a lei está ali a ser cumprida. O Espírito vai nos conduzir e vai nos alertar. Nós temos um juiz, nós temos a lei, nós temos um padrão de conduta a seguir em nossas vidas. Nós não podemos fazer qualquer coisa. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós temos que lembrar sempre disso. Deus estipulou mandamentos, padrão de ética para as nossas vidas, padrões morais que nós temos que seguir. Mateus capítulo 5, no verso 17 até o 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Verso 19. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo,
será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Verso 20: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso é muito sério, muito verdadeiro. Jesus não jogou a lei fora, mas deu sentido a ela. Com Cristo houve a transição da lei de Moisés para a graça. Através de Cristo ficou lá atrás aquela lei de juízo, de animais que eram sacrificados, para a graça, o amor de Cristo sobre nossas vidas. Hoje nós somos guiados pela graça e pelo amor. Cristo foi a única pessoa que cumpriu rigorosamente os 10 mandamentos, 100%. Por isso ele foi o Cordeiro, foi escolhido o Cordeiro imaculado para ser sacrificado por todos nós, para tirar o pecado do mundo. Uma vez por ano eles faziam esse evento no deserto, chamado, no verso, o local de encontro, o sangue do sacrifício de animais era aspergidos ali, cobrindo os pecados do povo. Ou seja, uma vez por ano o sacerdote entrava ali, matava os animais, e através do sangue daqueles animais era aspergido bem aqui, no centro das asas aqui dos querubins. Para eles ali, todo aquele pecado, toda aquela conduta de vida que eles tiveram durante aquele ano, um único dia, sacrificando os animais, eles seriam purificados, eles seriam salvos. Essa era a conduta, essa era a lei da época. Quando você pecava, você tinha que matar um animal para que o sangue dele fosse levado lá até a presença, até a arca, e você fosse purificado. Hebreus capítulo 9, no verso 7: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Era tão sério, tão levado a sério aquilo, eles tinham tanto temor. Não era simplesmente adentrar. Para Arão entrar dentro do Santo dos Santos, para entrar dentro da tenda, tinha um ritual a ser cumprido. Ele tinha que tomar banho, colocar roupas de linho, se preparar, matar um animal em favor dele primeiro, pelos pecados dele. Depois que ele se purificava, vestia essa roupa de linho, aí ele entrava no santo. Ali ele entrava, carregando o sangue do animal que ele matou em favor dele, e o sangue do animal em favor do povo de Israel. Não está na Bíblia, mas tem muitos teólogos que dizem que chegava a se amarrar até uma corda no pé do sacerdote, para que se ele entrasse lá e ele fizesse alguma coisa de errado, se ele estivesse em pecado, ele iria morrer lá dentro. Não tinha como tirá-lo de lá, porque ninguém poderia, não tinha acesso. As pessoas não tinham acesso à presença de Deus, como nós temos hoje, livremente. Uma vez por ano, só o sacerdote poderia entrar ali.
Então alguns diziam realmente isso, que ele entrava com uma corda, que se acontecesse alguma coisa, eles tinham como puxar essa corda e puxar o corpo para fora. Os filhos de Arão foram fulminados lá dentro. Eles eram sacerdotes, mas fizeram coisa errada. Não agiram da maneira que Deus queria que fosse. Não tiveram reverência com a presença de Deus, com o Santo dos Santos. Os 2 filhos de Arão foram fulminados, queimados lá dentro. Aí Deus estipulou isso. Houve a tenda, e da tenda para chegar no Santo dos Santos foi colocado um véu. Não podiam passar desse véu até a arca. Somente Arão podia fazer isso. Quando Arão entrava ali, ele entrava com um pote de incenso, fumaça. Ele jogava aquela fumaça dentro ali do Santo dos Santos, para que a fumaça fosse em cima das asas, para que a fumaça cobrisse o local onde Deus iria descer, para onde o local onde a presença de Deus estaria ali. Ele não poderia ver a presença de Deus. Então essa fumaça ficava no ambiente, para que ele não tivesse essa visão. O acesso existia, mas era restrito somente ao sacerdote. As pessoas poderiam entrar no tabernáculo, no cercado, levar seus animais, sacrificá-los ali, mas no Santo dos Santos não tinham acesso. Olha como nós somos privilegiados hoje. A presença de Deus está conosco todos os dias, aonde nós formos. Nós não temos que esperar uma vez por ano para que os nossos pecados sejam limpos, que nós possamos pedir perdão. Esse dia específico, essa uma vez por ano, em hebraico eles costumam chamar Yom Kippur, quer dizer, a confissão dos pecados. Era celebrado exatamente uma vez por ano, e no calendário judaico ele ocorre no dia 10 do 7º mês, entre setembro e outubro do nosso calendário. Lá em Levítico capítulo 16, no verso 34, este é um estatuto perpétuo para vocês. A expiação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas, tudo feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O povo tinha muito temor, muita reverência, muito medo, mas isso gerava distância. As pessoas sabiam que a presença de Deus estava ali naquele local, debaixo daquela tenda, mas era uma coisa distante. Eles não conseguiam entender, ou eles sabiam, mas eles não conseguiam chegar próximo. Era muito medo, ninguém podia ter acesso a Deus, acesso à presença. E hoje muitas vezes acontece isso também nas nossas igrejas. Tem muitas pessoas que vêm nas igrejas, mas acham que eles não têm acesso à presença, não têm acesso a Deus. Só quem pode ter intimidade com Deus é os pastores, os profetas, sacerdotes, apóstolos, bispos. Gente, não tem isso. Todos nós temos esse acesso, livre acesso. Amém.
foi como o pastor disse, nós só precisamos ter um coração quebrantado, contrido, humilde. Deus está todos os dias ali, aberto, disposto a nos ouvir, a nos atender, como Pai que é. Amém. Como Pai que é, Ele está lá à disposição, todos os dias, em qualquer momento, é de manhã, é de tarde, de noite, de madrugada, qualquer momento que você quiser, só dobrar o seu joelho, se reverenciar a Deus, ouve minha prece. Deus, eu estou aqui. Aleluia. Nós temos livre acesso. Obrigado. Glória a Deus por isso. Hebreus, capítulo 10, no verso 19 até o 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O véu se rasgou. O véu se rasgou de cima a baixo. Não existe mais aquela limitação de espaço. Não existe mais essa questão de você esperar um ano para se achegar à presença de Deus. Todos, sem exceções, têm acesso. Não existe limitações, não existe véu nenhum mais. Vocês têm que lembrar disso diariamente. Todos nós temos esse acesso. Se você não tem, é só buscar. Buscar-me-ei, me acharei. Olha. Nós só temos que buscar, gente. Em Romanos, no capítulo 3, no verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação, pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isso porque na sua tolerância deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Nesse verso a gente entende que Cristo foi aqui apresentado como o próprio propiciatório. O sangue dele cobriu e o nosso passado ficou para trás, permanente. Muitas vezes a gente vive pressionado por culpa, por santidade, por querer a santidade. Nós temos e devemos sim buscar a santidade. Nós nunca seremos santos, nunca seremos santos, mas isso não impede que nós busquemos a santidade. Isso não impede que nós andemos da maneira correta, fazermos as coisas certas. Não nos impede. Nós não precisamos ser perfeitos para ser aceitos, nós precisamos estar cobertos pela graça. Esses querubins, que está lá no verso 20 do primeiro texto, os querubins devem ter asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Os rostos voltados um para o outro e para o propiciatório representam o trono de Deus na terra. Isso nos fala de comunhão. Essa disposição que eles estão aqui, um para o outro,
Eles estão olhando um para o outro. Revela 3 verdades centrais sobre como construir e manter relacionamentos saudáveis e espirituais. Primeiro, o olhar de um para o outro. Os querubins não estavam de costas um para o outro, nem isolados, eles se encaravam. Significado: na comunhão precisamos olhar nos olhos um do outro. Isso significa reconhecer a existência, o valor, a dignidade do próximo. Não há comunhão verdadeira se nos isolarmos, se quisermos fazer tudo sozinho, se não enxergarmos o próximo como nosso irmão, fazer a coisa em comunidade. Assim funciona melhor. Segundo, olhar para o propiciatório. Embora os querubins olhassem um para o outro, o olhar de ambos também descia em direção à tampa da arca, o propiciatório, onde o sangue da reconciliação era aspergido. Significado: para que 2 pessoas ou uma comunidade permaneçam unidas, elas precisam de um foco comum que seja maior do que suas próprias diferenças. Na fé cristã, esse centro é Cristo e a sua graça. A verdadeira comunhão não é apenas humana, ela depende de uma base divina, que é Cristo. Terceiro, a cobertura do sangue, a base do perdão. O propiciatório era o lugar onde a ira era aplacada e o perdão era liberado. Significado: os relacionamentos humanos geram atritos e ofensas. Se os querubins olhassem um para o outro sem o propiciatório no meio, eles veriam apenas falhas mútuas. Se nós deixarmos nos conduzir simplesmente pela nossa vaidade, pela nossa parte carnal, se nós olharmos um para o outro, nos irmãos, nós só vamos ver falhas, só vamos ver erros, só vamos ver aquela parte que o irmão está errando. Nós não conseguimos enxergar nada de bom. Será que todos só têm coisas ruins? Ninguém tem nada de bom. Olha como isso é sério. Se o teu olho está te fazendo pecar, arranca ele. É melhor você entrar sem um olho no reino do que ir com os 2 para o inferno. Se nós não tivermos essa base propiciatória que é Cristo, se a nossa igreja, se a nossa comunidade nos tivermos focados, baseados, fincados, cravados na rocha que é Cristo, nós não teremos esse olho, esse olhar espiritual para enxergar o que o nosso próximo, o que o nosso irmão tem de bom. Nós não podemos entrar por essas portas, apesar de ser um local físico, a presença de Deus está aqui também, e entrar com esses pensamentos, entrar com essa conduta de você sentar numa cadeira, você fazer qualquer coisa, mas começar a enxergar defeito nas pessoas, nos irmãos. Nós estamos no local santo. Acordem, gente. Acordem. Ainda há tempo de correção. Olhar um para o outro através do propiciatório significa que enxergamos o irmão por meio da lente do perdão.
e não a lente do juízo. Temos que trocar nossas lentes. Se elas estão embaçadas, se através dessa lente a gente só enxerga juízo dos irmãos, vamos tirar fora, vamos trocar essas lentes, colocar a lente do perdão, do coração quebrantado, da amizade em Cristo. Somos um só corpo, um só corpo. A comunhão só sobrevive onde há disposição para perdão, disposição para perdoar. Se você não tem essa disposição de perdão, de perdoar as pessoas, que pena, que pena. Em resumo, esta cena, ela nos ensina que a verdadeira comunhão acontece quando olhamos para o próximo com base na graça que recebemos juntos, lembrando que ambos precisamos da mesma cobertura, do mesmo perdão. Lembra quando as pessoas falam que quando você está apontando o dedo para alguém, tem 3 apontando para você. Você está apontando o dedo, juízo para a vida do teu irmão, para a vida de alguém, mas 3 dedos estão apontando para você. Tanto eu quanto você, todos nós, não somos perfeitos, não somos santos, estamos em busca da santidade, mas nós temos que entender que nós estamos debaixo da mesma cobertura de Cristo. Nós também precisamos, todos nós sem exceção, da graça e misericórdia de Deus. Todos nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos melhor do que um, que o outro, não somos. O que são os querubins? Os querubins são seres celestiais criados por Deus, pertencentes à corte divina lá nos céus. Aleluia. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, no verso 4 até o 9, lá o profeta fala desses seres. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência e forma eram humanas. Cada um deles, porém, tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e os seus pés eram como o casco das patas de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as asas tocavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. No verso 13, os seres viventes pareciam carvão aceso, ardiam como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Aleluia. Misericórdia. Meu Deus. Ezequiel vê os querubins em uma visão impressionante, e lá no capítulo 10, no verso 20, ele confirma essa visão. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Amém? Aleluia. A primeira aparição desses querubins a gente vê no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, no verso 23.
até o 24. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Aqui eles aparecem na função guardiões do acesso à presença de Deus. Quando Adão pecou, Deus tirou ele do jardim, mandou ele para fora, e para que ele não voltasse e fosse lá comer do fruto, que ele iria ter condições de viver eternamente, Deus pegou 2 querubins e colocou na porta do jardim, na entrada do jardim, com 2 espadas de fogo, sem condição de volta, sem ter como Adão e Eva voltarem para o jardim. O homem pecador não podia voltar ao Éden por conta própria. Os mesmos querubins que guardaram a entrada no jardim do Éden, agora são os guardiões da santidade de Deus. Porém, na crucificação de Cristo, o véu se rasgou. Lá em Mateus, no capítulo 27, no verso 51. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Com isso, aquele caminho que estava fechado se abriu novamente. Aplacou a ira de Deus. O véu se rasgou. Cristo pegou a fatura da mão de Satanás que Adão havia dado para ele, o primeiro Adão. Acabou. Tudo se fez novo, o caminho abriu. O caminho está aberto, o acesso liberou. Jesus não veio apenas ensinar ou curar, ele veio resolver essa separação entre Deus e o homem, de forma definitiva. Relacionar-se com Deus não é mais sobre cumprir rituais, aquele relacionamento lá no deserto, de matar os animais, tirar o sangue. Acabou isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16 e 17, vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Temos que cuidar do nosso corpo, pois é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo não é mais simplesmente um recipiente, mas um santuário sagrado, exigindo respeito, cuidado físico e espiritual. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16 e 17, vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus lhe destruirá, pois o templo de Deus que são vocês é santo. Capítulo 6, no verso 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Aleluia.
Aleluia. Nós temos que começar a enxergar isso. Muitas pessoas leem a Bíblia, buscam passagens bíblicas, só que muitas vezes as pessoas esquecem que a palavra de Deus é de Gênesis até Apocalipse. A palavra de Deus é o livro da Bíblia todo. Não é um verso que você se identifica com ele. Não é uma passagem bíblica que você lê e fala: gostei dessa passagem, me identifiquei com ela. Nós temos que entender que o livro todo foi Deus quem escreveu. Se está ali, nós temos que cumprir, nós temos que aceitar. Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse uma historinha da carochinha, um livro qualquer, que você acha um trecho bonito, legal, vou aplicar isso. Não é assim. Quando nós falamos aqui, nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Nós temos que zelar por esse corpo. Nós temos que ter discernimento da palavra de Deus. Muitas pessoas não seguem isso aqui à risca, esquecem desse detalhe. Nós temos sim que realmente ter reverência, temos que buscar a presença de Deus, mas nós não podemos fazer isso sacrificando o templo dele. Que vantagem Deus tem sobre nossas vidas se nós destruímos o templo dele, se nós não zelamos, nós não cuidamos? Nós não nos preocupamos em ter uma noite de sono, nós não nos preocupamos com a alimentação que nós comemos, nós não nos preocupamos em fazer exercícios físicos. Como que nós vamos ter saúde para cumprir o nosso chamado? Como que você numa cama, como que você debilitado, você no hospital, você psicologicamente abalado, você vai cumprir a palavra de Deus, você vai cumprir o teu chamado na rua? O sacrifício que Cristo fez por nós. O sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado. Deus não quer que nós destruímos o nosso templo para cumprir a palavra dele. Ele nos fortalece, sim, ele nos rejuvenesce, sim, mas ele nos dá sabedoria, ele nos dá discernimento para que a gente possa fazer as coisas da maneira certa, da maneira correta. Temos que zelar pelo nosso corpo, que já não é mais nosso, já não é mais meu corpo, não é meu. Está escrito aqui, ele comprou o nosso corpo, pagou caro por isso, pagou com o próprio sangue dele, e agora nós fazemos de qualquer maneira, somos relaxados com aquilo que ele comprou, que é dele. Como santuário, nosso corpo não pertence mais a Deus. Isso envolve cuidado diariamente, mental e espiritual, honrando a Deus. Nós vamos honrar a Deus se nós tivermos zelo com o nosso corpo. Em Jeremias, no capítulo 31, no verso 33. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Através da crucificação, Jesus redefiniu
a busca da presença dEle. Em Mateus, no capítulo 18, no verso 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Interessante, né? Nós iniciamos o texto onde Deus disse para Moisés: ali estarei com você, no meio deles. E aí está chegando no final, aqui Cristo nos diz também, quando estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Ele está presente em todos os lugares que estiverem reunidos em seu nome. E aqui na igreja, nas nossas casas, no nosso trabalho, na escola, em todos os lugares. Por mais que às vezes a gente saia para algum lugar distante, sabe-se lá onde, Deus está ali, nos seguindo, vendo o que nós estamos fazendo, ouvindo o que nós estamos falando. Nada fica escondido de Deus. Nada. Ele sabe tudo, até o que nós pensamos. Às vezes a gente pensa e não vou pronunciar, mas Ele sabe o que você pensou. Hoje Deus deseja relacionar-se conosco em todos os lugares. Só precisamos ter um coração quebrantado, contrito, aberto, disposto. Todos os dias. Amém. Cristo está ali, ó. Glória, batendo. Glória. Deixa eu entrar. Aleluia. Deixa eu entrar. Se Ele está batendo, é porque Ele está do lado de fora. Se Ele está para fora, é porque você está deixando Ele lá fora. Ele quer fazer parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, em todos os momentos, sejam eles bom ou ruim. Muitas vezes nós afastamos Deus, porque nós estamos passando por situações, momentos ruins, momentos de dor. As pessoas afastam Deus, culpam Deus pelo sofrimento, pela dor, pela morte, pela doença. E Ele está ali todos os dias. Deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, deixa eu caminhar com você, deixa eu ser seu amigo, compartilha comigo teus problemas. Você pode estar fraco, mas se você segurar na minha mão, nós dois carregamos junto esse fardo. Amém. Nós dois carregamos esse problema. Amém. Você não está encontrando uma solução? Abre o teu coração. Aleluia. Dá um lugar para mim. Nós dois juntos vamos seguir, vamos encontrar respostas. Não carregue o fardo sozinho. Em 1 João, capítulo 2, do verso 1 e 2, a gente já está finalizando. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo mundo. De todo mundo.
Nós só precisamos aceitá-lo como nosso Senhor, Salvador, Remidor. Só isso que Ele pede. Abra teu coração, abra a porta, deixa Ele estar com você. Não limita a presença de Deus. Não limita a presença dEle. Ele já disse, todos os lugares, seja numa multidão, seja no seu quartinho de oração, entra no seu quarto em secreto, dobra teu joelho, fala com o Pai. Todos os lugares onde antes havia medo, distância, no tabernáculo, as pessoas ficavam do lado de fora, sabendo que lá dentro tinha a presença de Deus. Hoje não tem mais isso. Nós não precisamos ter medo de Deus, mas precisamos ter reverência de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Ele quer que nós tenhamos reverência. O sangue derramado na cruz aplacou a ira de Deus contra o pecado, transformando aquele lugar de juízo pela graça. Quando aquele véu se rasgou, tudo se fez novo. Acabou o medo, acabou o sacrifício. Não precisa ser matado nenhum animal. O Cordeiro Imaculado, Ele derramou do próprio sangue por todos nós. Então que nós possamos sair daqui hoje confiantes nisso, sabendo que nós temos alguém que está conosco todos os dias, por pior que seja a situação. O propiciatório, Cristo, a própria tampa, Ele cobriu tudo, todos aqueles pecados, tudo que você fez de errado. Ele nos resgatou, nos lavou com o sangue dele. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte como cristãos, como servos, como filhos. Falar do amor dele para as pessoas, qualquer lugar onde estejamos. A vinda dele, meus irmãos. Por mais que as pessoas não queiram acreditar, vai chegar um dia. Vai chegar. Como nós estaremos nesse grande dia para recebê-lo? Como a noiva vai estar adornada? Como que a noiva vai estar preparada quando o noivo chegar? Vamos pensar nisso. Vamos refletir no nosso dia a dia. Eu sei que tem muitas lutas. Todos nós temos, todos os dias, e vamos continuar tendo. É uma certeza disso. Nós vamos continuar tendo lutas todos os dias. Mas nós não podemos entregar ao fracasso, não podemos entregar as setas que o inimigo manda na nossa mente todos os dias. Nós temos que crer no que ele disse para nós.
acreditar. O inimigo, como eu já disse aqui, ele já foi derrotado. Ele não tem mais chance nenhuma de salvação, de remissão de pecados, nada. Ele já foi condenado. Nós temos chance de que aquele grande dia, o nosso livro, lá no livro, o nosso nome seja chamado. Nós temos essa chance. E nós temos que batalhar dia após dia para que o nosso nome não seja apagado de lá. Ou que pelo menos quando a gente chegar lá, não tivermos uma surpresa maior ainda, né? Dele simplesmente virar para nós e falarmos que não te conheço, aparta-te de mim. Meu Deus, meu Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus.